Olá meninas, sou Helena do Trilha da Costura e vim com mais um vídeo aqui para mostrar para vocês 6 erros que vocês não podem cometer na fabricação da peça. Você que é costureira, iniciante, né? Eu vim trazer essas dicas para vocês não errar como eu errei lá no começo, né? Você que queira anotar aí, ó, corre lá, pega um caderninho, uma caneta, anota aí as dicas que eu vou dar aqui para vocês, né, ter aí em mãos a hora que precisar. Os 6 erros são a escolha do tecido adequado, que vocês têm que, né, saber a escolha, a quantia do tecido, o corte, né, como usar o molde, né, na hora de cortar o tecido, o erro de não alinhavar, a preparação do tecido e a escolha da agulha correta. Então, esses são os 6 erros que vocês não podem cometer. Aí a gente vai começar então pelo o primeiro erro, né, que você não deve cometer é a escolha do tecido adequado. Então, quando você vai para a loja para comprar o tecido, você já tem que ter em mente o modelo do vestido ou da peça que você vai fabricar, para você já ter noção do tecido que você vai comprar. Porque às vezes você vai lá no impulso, né? Você vê lá um tecido bonito, mais em conta, aí naquele impulso você compra, mas aí chega em casa, você vai olhar, aquele tecido não é adequado para o modelinho que você vai fabricar. Então, é um erro assim que se você cometer, você vai levar prejuízo, né? Você vai ter que, né, comprar um outro tecido para fazer aquela peça. Então, é muito importante que você, quando for para a loja, já tenha em mente, né, a peça que você vai fazer e o tecido que vai adequar mais àquela peça, né? O segundo erro, a quantidade do tecido, né? É interessante você, quando for comprar o tecido, você já ter a medida da sua cliente. Porque, suponhamos um P, né? Eu vou fazer um vestido P para uma cliente, ela é mais baixa. Com 1 metro de tecido, eu vou conseguir fabricar esse tubinho para uma cliente mais baixa, né? Tamanho P. Mas se a minha cliente é alta, eu vou precisar um pouco mais de tecido. Então, o interessante é você, antes de ir comprar o tecido, tirar as medidas da sua cliente, né? Porque tem as altinhas, as mais baixinhas, então, né, tem que ter aquela noção de altura da cliente. O terceiro erro que você não pode cometer é não cortar o tecido conforme o molde. Porque às vezes você vai coloca o tecido, coloca o molde vai se afastar ali um pouquinho, né? Então, o interessante é você colocar o alfinete, alfinetar. Colocou o molde, arrumou certinho, dobrou o tecido bem dobradinho ali, olhar o fio do tecido também, né? Porque se você corta ele um pouquinho torto, né, o fio do tecido, a peça não vai ficar 100%, ela vai ter, né, algum defeito, vai ficar torta, né? Ou se você não colocar o molde certinho e alfinetar, ele pode correr e a peça ficar menor do que você queria, ou maior, né? Não ficar o tamanho adequado do molde. Então, é muito importante na hora de você cortar com o molde ali, você posicionar bem certinho o molde e alfinetar, né? Às vezes a gente fica às vezes com um pouquinho de preguiça ali de estar alfinetando, mas é importante, né? Porque às vezes você quer fazer muito rápido e tal, e aí, né, dá errado. O quarto erro, gravíssimo esse erro, é você não alinhavar a peça. Porque no passado, né, quando eu comecei, eu cometi esse erro. Às vezes na pressa que você, porque eu quero fazer logo e é simplesinho, eu vou fazer sem alfinetar. Não faça isso que vai dar errado, né? Às vezes você, na pressa, vai te atrasar mais, porque aí você faz, fica errado, você tem que desmanchar e fazer novamente, né? Então, é um erro gravíssimo você não alinhavar, né? O interessante é você alinhavar tudo ali com calma primeiro, para depois você ir para a máquina.
Quando você for para a máquina, ele já está todo alinhavado, não vai correr risco de você fazer a peça errada. O quarto erro, a preparação do tecido. Importantíssimo também. Porque tem tecidos de algodão, né? Por exemplo, ele encolhe, né? Então você tem que molhar ele antes. Você molha ele, deixa secar bem sequinho, passa, né? Importantíssimo também passar o ferro antes de cortar. Porque às vezes se você não passa, fica aquelas ruguinhas, né? Vai dar errado também, vai dar tortura na peça. Então o importante é que você molha ele, deixa secar e depois passa para aí você cortar a peça, né? Sexto erro que você também não pode cometer, né? Na hora da escolha da agulha correta para cada tecido, né? Eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês, que é a viscolaicra e o liganete, que é muito usado para esses vestidos soltinhos, né? É um tecido que, se você costurar ele com agulha, por exemplo, 14 ou 16, que é a numeração, que cada agulha ela tem uma numeração, você vai cortar o tecido. Ela vai passar, né, na costura ali, onde a agulha passar, depois você abrir, ela tá toda cortada, porque a agulha é grossa e o tecido é fino. No próximo vídeo a gente vai mostrar, né, tudo esses detalhes aí, com os tecidos, com as agulhas, a numeração, porque a adequada para esse viscolaicra e liganete seria a número 9, no máximo a número 11, mas isso aí no próximo vídeo a gente vai trazer para vocês, tá? Então é isso, né? Vocês anotam tudo certinho aí, né, para vocês não esquecer, porque se vocês seguir passo a passo as dicas, esses erros vocês não vão cometer, né? E aí, né, se vocês tiver dúvida, vai lá nos comentários que a gente, na medida do possível, a gente vai esclarecer todas as dúvidas. E compartilha aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para que você tenha ali, né, todas as nossas dicas. Ative o sininho para você receber as notificações. E é isso, né? Aí a gente tá aqui para esclarecer as dúvidas. Qualquer coisa, comenta lá que a gente tá aqui para esclarecer. Então é isso, meninas. Fiquem com Deus. Aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!